noite, estamos aqui mais uma vez. Hoje nós entramos aqui na live sem avisar, mas eu estou com um tema aqui, o qual nós vamos falar, aproveitar esses momentos que nós estamos vivendo, vários episódios ligados, né, a esses fundamentalismos de racismos e tudo mais. Então nós vamos falar uma coisa que tem muito a ver com o tema, com tudo que é ligado, né? Um tema que tem a ver com tudo que é ligado, relacionado ao reino de Deus. Então, enquanto vocês vão entrando aí, tá? Eu vou preparar algo para a gente falar aqui, porque eu tenho certeza que a gente precisa entender um pouco mais sobre algumas coisas, porque muitas pessoas, na verdade, elas sempre perguntam para nós como será no reino. A gente espera, né, diariamente, nós sabemos que o reino de Deus ele está chegando, nós estamos anunciando e sabemos que isso está acontecendo diante das profecias, das coisas que ele tem falado, e realmente a gente vê que Deus ele tem cumprido com aquilo que ele tem falado, e é importante todos os dias nós pontuarmos algumas coisas que têm a ver com o reino de Deus. Mas algumas pessoas sempre perguntam algo, e é sobre isso que eu vou falar aqui nesta noite. Talvez é algo que eu nunca falei aqui, que nós nunca falamos. Então eu espero que a gente consiga falar isso nesse prazo pequeno que a gente tem aqui, enquanto vão entrando todo mundo. Estou aqui convidando alguns grupos que eu faço parte, que são pessoas de outras frentes aí. Enquanto vocês vão entrando aí, eu queria que você marcasse já os seus amigos, colocasse o nome deles aí, porque nós vamos estar entrando agora, como eu disse para vocês, no ar. Não avisamos, eu sei que muitas pessoas estavam ou estão com algum compromisso, mas nós vamos aproveitar essa extensão de feriado. Eu não sei aonde você está, se é feriado, mas nós estamos com um feriado prolongado aí por causa da pandemia desde quarta-feira. Bom, primeira coisa que eu queria dizer para vocês, e eu quero que vocês prestem bastante atenção, eu vou falar, eu queria que vocês olhassem para mim aqui, eu sei que é uma coisa meio engraçada. Deixa eu ver se eu afasto um pouquinho aqui a câmera para vocês verem. Faça um pouquinho a janela. Bem-vindo todos aí que eu estou convidando, que eu convidei dos grupos. Fique até o final dessa live, porque eu tenho certeza que você vai receber muita coisa de Deus aí. Eu vou conversando com você aqui neste momento. Se você quiser fazer algum comentário, pode fazer. Eu não quero fazer nenhuma propaganda, por isso eu vou até virar aqui. Já vou aparecer aqui de chapéu. Isso aqui se usa muito aqui na região central do Brasil. O famoso caipira, o famoso sertanejo, é uma coisa ligada ao que nós temos de costume aqui em Goiás, Mato Grosso. Um bom chapéu de palha, isso simboliza muito o goiano. Quando você vê as pessoas de chapéu, quando você vê as pessoas andando por aí de chapéu, aí eles já dizem, todo mundo, né, já sabem que isso é coisa de goiano. Coisa de goiano. Eu posso colocar também, eu estou aqui com Quindi original, posso colocar aqui, ó, um chapéu também. Esse é um chapéu legítimo, um chapéu londrino, comprado lá em Londres. Tá? Esse chapéu é original, comprado em Londres. Ele é um chapéu de londrino, mas também usado pela cultura judaica dos ortodoxos. Aí eles usam muito esse chapéu. Esse chapéu não é aquele chapéu que o apóstolo usa, né? Ele é um chapéu mais fechado, ele é da cultura britânica. Então esse chapéu é um chapéu também usado pelos ortodoxos judeus. Então você está vendo eu começar essa live aqui hoje. É um chapéu que é usado por algumas pessoas ao redor do mundo. E quando você vê uma pessoa usando esse chapéu, se eu estivesse fazendo essa live diariamente com esse chapéu, você poderia dizer ou que eu era um rabino, ou talvez até me chamar de, né, Zé do Caixão, porque também ele usa
isso aí de uma forma folclórica. Mas isso aqui é um chapéu legítimo, ó, chapéu legítimo da Inglaterra. Inclusive esse chapéu é do Moisés, eu peguei emprestado aqui. Então, esse é um chapéu londrino. E como eu estou falando sobre hábitos, né? Vamos continuar aqui. Esse aqui é um kippah. Não sei se dá para você ver. É um kippah judaico. Aqui tem outro kippah judaico também. Quem participou das primeiras Sucotes lembra que a gente usava muito. É um kippah judaico. Essa peça chama kippah e ela é usada pelos judeus dentro do judaísmo. E aí, muitas pessoas já usaram nas primeiras Sucotes. Nós usamos até mesmo em aclamação, mostrando, né, que o povo judeu também é bem-vindo ao reino. Então, esses são kippahs legítimos. Esse kippah eu ganhei de um rabino e esse eu comprei, é um kippah legítimo que eu comprei em Jerusalém. Então tá aqui. Isso também é algo legítimo. Tudo que eu estou colocando aqui é original. Bom, você também, se quiser ficar um pouquinho mais com alegoria, você pode colocar um chapéu como esse, que é um chapéu folclórico africano. A África, alguns folclores mais antigos da África usam. Nós usamos isso aqui, foi figurino da entrada da festa dos tabernáculos, da festa do reino, que foi usado, se eu não me engano, no Eldorado, né? A entrada, ou seja, a abertura da Sucote de 2018, foi usado pelo Edilan como membro da comunidade africana antiga, que visitou Salomão. Então isso aqui é um adereço africano, também usado muito pela cultura africana. Então deixa eu colocar aqui também. Para quem entrou agora, eu coloquei já o chapéu. Eu coloquei o chapéu sertanejo, goiano. Coloquei o chapéu londrino ou judaico. Já coloquei aqui para vocês verem o kippah do judeu. Coloquei por último agora o chapéu africano. Mas aí tem mais coisas aqui. Isso aqui é um talit original. É um talit original que é usado, para vocês verem, tá vendo? É um talit que veio também de Israel, todo bordado a ouro aqui, né? Eu ganhei esse kippah e eles usam esse kippah na cerimônia, né, os judeus. E na verdade, estou fazendo isso aqui para vocês entenderem uma mensagem que eu vou falar já já. Mas eu queria que vocês entendessem isso aqui. Aqui não dá para colocar porque o broche não está aqui, mas essas são as partes, né, que eles ligam. Aqui na frente você usa. Esse aqui é o famoso talit. Aqui embaixo está os tisi, que são as franjas que fala lá em Deuteronômio, lá em Êxodo, na verdade. Usado pelos sacerdotes desde a época de Moisés. Vestimenta sagrada para o povo judeu. Está aqui. Bom, como eu estou dentro das culturas, aqui também tem uma mitra. Essa mitra é outra mitra. Eu vou colocar aqui para vocês entenderem. Aqui já é uma mitra. Eu aprendi a colocar essa mitra. Essa mitra, eles colocam um lado aqui, joga para trás. Isso aqui já é uma mitra, não é judaica, tá? Por favor. Essa estampa, para quem não conhece, é a estampa clássica do islamismo. Ou seja, isso aqui é um lenço original comprado em Belém. Eu comprei da mão de um mercador lá em Belém, quando eu estive lá em Belém, que é diferente de Jerusalém. Belém é a cidade onde nasceu Jesus, né? Então eles usam, os árabes, os sultães, né, e todos aqueles nobres, e não só os nobres, como as pessoas também que saem para os casamentos, eles usam. Então essa estampa
é a estampa clássica do islamismo, é do mundo árabe, e eu comprei do Mercador lá em Belém. Então deixa eu tirar aqui, já coloquei a mitra árabe. Aqui tem um outro adereço também. Se eu colocasse aqui, não é bem um adereço para índio masculino, mas eu vou usar esse aqui porque é o único que eu tenho aqui agora, que na verdade tá estranho aqui, mas eu vou colocar para vocês verem. Vamos supor que seja esse aqui. Isso é como se fosse, tá, para simbolizar os índios, as etnias ao redor do mundo aí também. Então isso aqui é aquilo que eles usam, vários povos indígenas ao redor, seja qual for a sua etnia, eles usam adereços parecidos com isso, feitos com corda, com cipó, com penas verdadeiras e com couro. Aqui também eu tenho uma túnica indiana. Eu já usei essa túnica para quem esteve na Sukkot de 2000 e eu acho que 2017 a 18. Eu usei essa túnica que é muito bonita, indiana, também comprada diretamente da Índia. Bom, se eu fosse colocar aqui, eu tenho muitas coisas, mas não dá para mim colocar tudo, obviamente. Até porque também eu tenho que falar a mensagem que eu quero falar aqui. Isso aqui é uma peça que é usada, ó, essa peça é usada também por baixo dos talits dos judeus. Boa noite a todos vocês, espero que vocês estejam bem. Resolvi fazer essa live hoje porque ontem era feriado, eu nem lembrei que era feriado, eu estava fazendo outras coisas. E depois eu aproveitei hoje, meio que emendado esse feriado. E nós vamos falar aqui algo sobre cultura. E eu acho que a cultura ela envolve muitas coisas. Se formos capazes, né, de compreender a cultura de um povo, né, conseguiremos entender os seus costumes, tudo aquilo que forma uma nação está envolvido em sua cultura. Cada país possui terras, né, um território. Sem elas não existiria um país. Historicamente, o território que um povo habita influenciava significativamente a sua cultura. Os habitantes do deserto, como nós vimos ali, alguns dos lugares mais quentes usam aí as mitras, como a gente já sabe. E provavelmente não desenvolverão lá no deserto uma cultura marítima, aquática, né? Para isso eles teriam que viver perto do litoral. Sua cultura reflete o ambiente árido no qual eles encontram, que é o caso do deserto. Um segundo componente de todo país é a língua, e eu sempre tenho falado sobre isso. O seu idioma revela a língua, quer dizer, o país que você vive. Uma nação precisa ter um idioma principal. Muitos países têm, né, vários dialetos, idiomas secundários. Entretanto, toda nação sempre escolhe uma língua principal, porque essa identifica o povo. O idioma é a chave da unidade e é fator importantíssimo na cultura de uma nação. Todos os países possuem leis, toda nação elabora um grupo de leis que o povo deve obedecer para garantir paz, a ordem e a segurança dos cidadãos. Sem leis não existe país, gente, porque a ausência dessas leis leva ao caos. E não é possível governar ou manter um governo estável diante do caos, né, ou diante de pessoas sem leis aí. Então as leis de uma nação refletem a cultura do povo, ou vice-versa, né? A cultura revela que lei que o país tem. A cultura e as leis afetam umas às outras, elas são ligadas, né? A lei com a cultura. Eu escrevi aqui alguns pontos. Então toda nação também se vale aos símbolos específicos, singulares, para representá-la e para inspirar união, patriotismo, valores, lealdade, musicalidade, patriotismo, né? Orgulho nacional e um forte senso de identidade, que é o que eu acho que tem que ter, nacional. O símbolo mais conhecido de qualquer país é, obviamente, todo mundo já sabe, é a sua bandeira, né? O emblema de uma nação simboliza a história, o sacrifício, o sofrimento, os triunfos desse povo e, obviamente, esse povo está relacionado, uma simples bandeira que você coloca ali, ou a camiseta, né, da bandeira quando você sai para fora, as pessoas já identificam que você é de qual país que você é, por causa
bandeira, né? Então, tudo isso também está relacionado, gente, à cultura. Foi por isso que eu comecei essa live colocando adereços culturais de várias nacionalidades e países, para você entender essa mensagem que Deus quer falar com você aqui hoje, porque símbolos nacionais são mais importantes do que a bandeira. Outro elemento que todas as nações têm em comum é a Constituição, que é contrato entre o povo e o seu governo. De muitas maneiras, também é considerado um documento cultural. Por quê? Porque contém de forma codificada leis, ideais, valores é, elaborados tanto que seja pelo povo ou por reis, aí vai depender do sistema de governo que existe em cada país. Além disso, gente, todas as nações têm um código moral, e isso incorpora os padrões morais de acordo com os quais o povo aceitou viver e com base nos quais eles escolhem governar a si mesmo. Na maioria dos casos, o Código Penal, eu escrevi aqui, consiste nos padrões escritos e não escritos, né? A cultura, ela vai além dessa questão do que está escrito. Nós vamos perceber isso para nós chegarmos dentro de uma base do que eu quero falar para você aqui nesta noite. Aqui eles são esses símbolos expressos pelas leis, estatutos, enquanto que são transmitidos basicamente pelas tradições, pelos costumes e pela cultura, que são aí algumas leis. Como nós falamos aqui no início, eu coloquei algumas coisas adereços que as pessoas acabam usando aquilo para demonstrar o território que elas estão, as resistências que estão, as demandas que vivem, e claro, a cultura em si daquele país, né? Então, uma outra característica comum em todos os países são, que eu já coloquei aqui, os costumes derivados dos valores compartilhados, né? Por exemplo, nós sabemos que as pessoas, elas têm ali, além da cultura, que é a cultura visual, que é essa cultura, como eu coloquei aqui, a roupa que você veste. Você já percebeu? Você já notou que quando a gente vê uma pessoa evangélica na rua, já começou a virar uma cultura? Se você vê uma mulher, por exemplo, de saia, de roupa aqui, né, de manga aqui, ou de cabelo sem cortar, aquilo ali, você vê aquela pessoa e fala, nossa, aquela pessoa ali, ela é pentecostal, porque é uma cultura. Se você vê uma pessoa com uma Bíblia na mão, e com brincos, ou com uma calça social, por exemplo, todo mundo que passa e vê fala assim, nossa, aquela ali está indo para uma igreja tradicional, que não seja pentecostal, porque não tem uso e costume. Tudo isso é cultura, está nas doutrinas de cada denominação. Embora o Brasil seja um país que todo mundo usa roupa comprida, pode usar manga longa, pode usar manga curta, pode usar calça, pode usar saia, mas dentro da cultura, da cosmovisão, do conjunto da obra, da cultura brasileira, existe aí as culturas denominacionais, bairristas, religiosas. Então nós percebemos que as pessoas, elas estão aí ligadas a várias coisas. Então, por fim, existem as normas sociais, porque é disso que eu estou falando aqui, são semelhantes aos costumes, mas tem mais força e autoridade em uma sociedade. As normas sociais são padrões de fala, de pensamento, de comportamento, aceitos pela grande maioria das pessoas como sendo corretos e apropriados. Quando alguém viola esses costumes, pode ser considerado uma coisa excêntrica, né? A pessoa que infringe uma norma social corre o risco de ser duramente desprezada. Você está vendo aí agora a questão do uso da máscara, né? Passou a ser uma coisa meio que já cultural no mundo inteiro, e aqui no Brasil que não era. Na China né? Lá na Ásia, em alguns lugares, é cultural usar as máscaras, porque é um país que vive debaixo, sob, né? Domínios de pragas. Muita gente acredita, né, as pessoas desbibliadas, né, elas acreditam muito na questão da conspiração. Não é o caso de nós cristãos que lemos Bíblias e temos, né, a Constituição como Bíblia, como aparato de valores e de normas e de princípios e de doutrinas. Nós não podemos dizer que o povo asiático, em alguns lugares, usa máscara sempre, porque nós sabemos que é um país, com uma leitura cristã que eu faço aqui agora, que não aceitou a Bíblia, o cristianismo, não aceitou Deus, não aceitou o Evangelho, então por isso sofrem penas, porque isso é palavra de Jesus, e você pode dizer amém, ok? Então a somatória de tudo isso, gente, território, línguas, leis, símbolos, como eu estou dizendo aqui, Constituição, Código Moral, são valores compartilhados, nós compartilhamos isso diariamente. Costumes e normas sociais, forma que chamamos de cultura. Tudo isso
é a cultura, tá? Território, língua, idioma, né? Leis, símbolos, constituição, código moral, valores compartilhados dentro das diversas religiões que temos, da miscigenação, da variação, da variedade de línguas que temos. Então isso forma o que chamamos de cultura. Foi por isso que eu comecei esta live. Para quem entrou por último, perdeu, depois volta lá no início para você ver eu colocando aí um monte de coisas, de adereços para simbolizar as culturas de vários países. Gente, então o que é cultura? Especificamente, né, para quem não entende, em primeiro lugar, cultura, gente, é o desenvolvimento de faculdades intelectuais, morais, por meio da educação, do cuidado especializado e do treinamento. Em outras palavras, é o desenvolvimento das capacidades intelectuais de um povo e a sua percepção moral por uma combinação de instrução formal e exemplos informais. Os países e a sociedade ensinam às crianças os elementos da cultura e à medida que aprende a internalizar, né, dentro de si essas culturas, esses elementos, elas passam a adotá-los em sua vida. Em segundo lugar, cultura é o conhecimento e a excelência de opiniões adquiridas aí por treinamento intelectual e estético, né? Em termos simples, todos desenvolvemos opiniões semelhantes às da sociedade na qual nós crescemos. Nossa interatividade intelectual produz uma maneira de pensar que se torna o nosso modo de vida. Portanto, somos treinados em nossa cultura. A nossa cultura nos treina para viver dentro dela. Nenhum de nós, gente, jamais nasce com algum tipo de cultura, mas nascemos de uma cultura. Queria que você pensasse o seguinte: eu sempre tenho falado uma coisa muito dentro de algumas temas que eu faço temas que eu faço dos estudos e das lives e dos nossos seminários. Eu tenho falado muito sobre isso. A criança, ela não nasce com cultura. Se você pegar uma criança, Deus me livre, né? Eu sempre, quando eu cito esse exemplo, eu repreendo, porque isso não pode, não deve e não vai acontecer, não tem que acontecer no mundo ocidental, sobretudo qualquer nação. Ninguém merece, nenhuma mãe merece um filho ser sequestrado, ou até mesmo roubado, ou até mesmo as mães aí que vendem seus filhos às barrigas de aluguéis. Mas se um filho é tirado de uma mãe brasileira aqui no Brasil e é vendido ou é adotado legalmente dentro das leis, dos parâmetros de adoção, para um casal alemão, inglês ou árabe, aquela criança que nasceu em uma barriga, em um ventre de pessoas latinos, brasileiras, com cultura brasileira, evangélica, seja católica, ela vai ser vendida por um casal ou foi adotada por um casal e ela vai ser criada conforme a cultura que esse casal tiver. Se ela for para o mundo árabe, ela vai usar a mitra, como eu mostrei para você. Se ela for africana, ela vai usar vestidos coloridos. Então isso, gente, a cultura é o resultado daquilo que nós viveremos, não nascemos com isso, ok? Então, compreendendo o reino de Deus, as gerações futuras, né, de uma perspectiva sociológica, a cultura representa as crenças costumeiras. E por que não nos tratarmos sobre isso? Nós que estamos entrando dentro de uma visão transcendental, transcultural, falamos muito sobre isso, né? Que o reino ele é uma soma de povos e de ideias, sobretudo é uma unidade dessas ideias para elas serem refletidas, obviamente, numa cultura que está sendo também elaborada para ela refletir também. Então talvez essa live ela vai falar para você, vai trazer para nós um pouco de base daquilo que nós haveremos de ser. Se você tiver coragem, você vai permanecer nessa live até o final, porque você vai perceber que nós falaremos sobre isso de uma forma muito sintética, e eu acho que é isso que nós haveremos passar para dentro da nossa, principalmente para dentro do meio, né, da nossa visão como reino. A partir de uma definição científica, cultura significa crescer em um meio preparado, tá? Essa é uma descrição bastante poderosa, né? Porque a nossa cultura ela está sendo preparada. Se você quer saber qual é a cultura do reino, ela está sendo preparada. Então, cada um de nós, de uma certa forma, né, nós estamos sendo preparados. O país de origem e a cultura que nós temos, imediatamente começamos a crescer nesse ambiente do reino, sendo moldados, influenciados por costumes e valores e pelo código moral e pelas normas sociais do país em que nós
vamos aderir, que nós partiremos para, seremos, de uma certa forma, aderentes, se é assim que nós podemos dizer. Aparentemente o idioma e as leis do reino vão começar a aparecer. Você já notou que nós temos aí, de uma certa forma, já uma cultura sendo formada? Se você perceber, nós já temos alguma. Vamos falar isso no finalzinho da live, se der tempo, tá? Eu não quero passar de 1 hora, porque eu sei que quando passa de 1 hora, muita gente começa a deixar de assistir, mas eu quero ver se eu sintetizo aqui, porque afinal de contas esse tema ele é muito importante para nós, né? Aprendemos o idioma e as leis do reino. É nesse meio de crescimento onde também nós adquirimos preconceitos, ódios, inveja, avareza e orgulho. Gente, nós viemos lá da cultura do nosso país, que é o Brasil, ou que seja a sua nação, e lá nós trouxemos, dentro dessa cultura que aprendemos, seja a Igreja Católica, Espírita, Evangélica, Assembleia Batista, Espiritismo, Judaico, seja o que for. Iniciei essa live com um monte de adereços, mostrando para você que nós trazemos um monte de culturas vindo da formação que formou, né? Vindo de todos os princípios ali que nós aqui falamos, que são os princípios aí de leis, normas políticas, sociais, idiomas e tudo mais. Trazemos junto com isso o ódio, a inveja, o preconceito, a avareza, o orgulho. E isso, gente, eu quero dizer para vocês, isso vem dentro da nossa nacionalidade, da nossa criação e principalmente dentro da nossa antiga religião, ok? Então um dia nós descobrimos o reino, como nós descobrimos aqui já, nascemos de novo e começamos a tornar súditos do reino. Daí o desafio começa de verdade. Após passarmos aí 5, 10 anos no meio, que nós treinamos a pensar de certo modo, repentinamente nós encontramos com uma nova cultura, um novo meio de crescimento. E é aí que eu quero chegar. Com muitas coisas novas para aprendermos e tantas outras antigas para lançar fora. E aí se configura o problema. Como fazer para nos livrarmos dos antigos hábitos para podermos viver uma nova cultura? Esse é o desafio de todo reinista que tem dupla cidadania, né? Que é brasileiro, mas que também é reinista. A cultura também, gente, está presente aqui no âmago do grande conflito entre o reino e as trevas, as antigas trevas aí, né? Por quê? Porque muita gente ainda carrega a cultura do reino aí, que veio lá das religiões. Eu estava falando aqui hoje mesmo com pessoas que ainda têm dificuldade para interpretar qual é o posicionamento, a maneira de viver. E esse é o campo de batalha, pois aquele que conseguir controlar e influenciar a mente das pessoas vai dominar a cultura, e quem dominar a cultura, quem passar a imagem daquilo que realmente é o que está chegando agora. E como eu disse para vocês no início da live, quem perdeu, volta lá, porque a cultura é a obra, o conjunto da obra que é formada pelas leis, pelo idioma, por tudo, das tradições dentro de um país, de uma federação, simbolismos, ideias, música, tudo isso compõe. E aí quando você domina essa cultura, quando você entra para o reino e começa a entender qual é a cultura do reino, você começa a dominar pessoas, tá? Então a nossa cultura começa a nascer. A Bíblia afirma que o homem pensa em seu íntimo, assim ele é. Como ele pensa no seu íntimo, assim ele é. Se alguém quiser depois deixar o versículo aí, está lá em Provérbios, eu acho que 23, alguma coisa, 5, 7. Isso significa que a maneira como pensamos determina o tipo de pessoa que nós tornaremos. Tá? Coração é a mente. E o reino de Deus é o reino do coração. Então o que você está pensando é o que você vai viver, você vai formar sua cultura. Portanto, o reino de Deus trava uma batalha na mente das criaturas que criou a sua imagem. Tá? Manifestações da cultura. A cultura se manifesta de várias maneiras. Porque eu quero que você entenda aqui, à luz da palavra, algo que eu quero dizer aqui, que é algo muito importante que nós temos que entender. Porque tem muitas pessoas que dizem assim, nossa, mas que coisa estranha, né? Aquela pessoa, ela tem um jeito diferente de ser, ela tem um jeito diferente de dançar, de pentear o cabelo, de usar o cabelo, de usar a roupa, ela tem uma maneira diferente de se manifestar. Gente, não podemos entender, aliás, nunca pode ser confundido a cultura do país que nós estamos levantando com a cultura de brasilidade, porque nós temos duas nacionalidades. Nós temos a nacionalidade
institucional, que é aquela que está lá no nosso RG, o nosso passaporte de origem. Somos brasileiros, alguns aqui não são brasileiros, tem pessoas aqui argentinas, pessoas paraguaias, mas nós temos a nossa nacionalidade, alguns até têm dupla nacionalidade, mas aqui nós estamos falando, você traz a sua cultura, você traz o seu idioma, você traz tudo que você trouxe lá da sua cultura, do seu país, você trouxe a sua língua, você trouxe o seu idioma, você trouxe o seu português, você trouxe o seu guarani, você trouxe o seu espanhol, você traz o seu inglês, você traz o seu simbolismo, você traz o jeito do seu cabelo, você traz junto para o reino um monte de aculturações, de folclores, mas você vem para um novo conceito de país, de federação, e aí você está disposto a tentar entender o que nós seremos, como vestiremos, como falaremos, como será o padrão das nossas músicas, como será o padrão do nosso cabelo, o padrão da nossa comida, e sobre tudo isso nós iremos falar aqui, se conseguirmos falar. Então uma coisa que eu marquei aqui, valores compartilhados. Então vou falar sobre a amplitude do conceito de cultura, né? Os valores compartilhados são uma característica que define uma cultura e uma nação. Aquilo que valorizamos demonstra quem realmente somos e reflete o nosso caráter. Basicamente é uma crença ou convicção considerada digna própria de si, né? Então, é um padrão ideal que regulamenta. Então, os valores, gente, também estão relacionados com a filosofia pessoal de alguém. Você vê o que a pessoa é pelo que ela filosofa, né? Elas determinam as atitudes, o comportamento e a visão de mundo. Se desejamos aprender a viver na cultura do reino de Deus, teremos de conhecer os valores do reino, e Jesus os apresentou desde o início do seu ministério público, dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados, bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia, os limpos de coração, porque verão a Deus, bem-aventurados os pacificadores que gostam de paz, porque eles serão chamados filhos de Deus, bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus, está lá, Mateus 5:3. Então essa porção, particularmente do ensino de Jesus aqui, gente, é mais conhecida como a bem-aventurança, ou o sermão da montanha, né, derivado do latim, os abençoados, né, bem-aventurados. Elas descrevem como deve ser o caráter, a atitude e o comportamento dos súditos do reino de Deus, ok? Valores, gente, são extremamente poderosos e lançam a base para nós entendermos o nosso comportamento, para nós criarmos a nossa cultura, para nós entendermos como será. Muita gente acha que cultura é aquilo que eu fiz aqui no início. Você colocar um kippá, você colocar uma estola, você colocar um chofar na mão, você colocar coisas, adereços, que isso são simbolismos, são bandeirismos, são estereótipos que, claro, compõem, colaboram, mas não é só disso que o reino de Deus vai se tratar, tá? Eles direcionam aí os valores ao povo a identificar que tipo de comportamento é aceitável ou não, seja explicitamente declarados ou velados. Os valores, gente, eles formam a base das nações e moldam profundamente a vida e as experiências diárias de um cidadão. A sociedade depende de determinados valores, tais como cooperação, honestidade. Então as empresas também dependem de valores como integridade, honra, justiça, bondade, para elas operarem corretamente, né, ou integralmente, ou com uma forma integral. Então, gente, os valores é um dos pilares da cultura de qualquer país, e dentro da cultura do país, do reino, ou seja, o país que adota valores como sendo padrão e baseados aqui nas bem-aventuranças, quem conseguiu adotar esses valores e perpetuar serão felizes. Mas você pode perceber que esses valores aqui que Jesus deu para a formação da cultura do reino de Deus já está aí descartados dentro da cultura cristã, sobretudo da cultura evangélica e do padrão cristão republicano americano, que foi o padrão social aí da nossa cultura cristã que adotamos e recebemos aí do tio Sam, né? Porque o mundo inteiro cristão
copia as coisas dos Estados Unidos. Não é uma coisa legal, nós sabemos que não é, porque sabemos o papel dos Estados Unidos e a decadência que ele entrará, sabemos que ele fará papel fundamental no ataque contra o reino de Deus, e sabemos também que ele tem exportado frieza espiritual e nas últimas décadas tem exportado também aí o que é pior, o que é mais nocivo ao cristianismo, que é a prosperidade, a teoria da prosperidade e modelos de igrejas que trazem aí um formato muito mais de autoajuda, de triunfalismo, do que do próprio Evangelho de Deus. Segundo ponto que eu quero falar aqui, gente, é sobre as prioridades. Tudo aquilo que damos prioridade na vida revela a nossa cultura. Se optamos por priorizar santidade na casa, no casamento, na nossa cultura, refletirá com leis, né, costumes e normas sociais que condenam com veemência e até mesmo lançam punições para o divórcio, o adultério e outros destruidores de matrimônio. Isso é uma cultura que também está ligado aqui, né, nesse tópico que é as prioridades. Né? Nós vemos aí esse modelo aí que foi lançado, esse modelo de política pró-família que o governo vigente está no poder dizendo, né, que é pró-família, por causa de perseguição ou por causa, na verdade, de acusação de pecados específicos, como são os pecados aí de outras frentes de relacionamentos. Mas veja bem, dentro do prospecto cristão, dentro de uma linguagem bíblica e de uma linguagem de pregação de Cristo, o adultério é também considerado, ou é considerado por Cristo, né, como pecado capital, e Jesus ainda fala que não é para dar carta de divórcio se não houver, obviamente, pego no flagrante de adultério. Então, hoje nós percebemos aí que é uma cultura entre os evangélicos não aceitar, por exemplo, os homossexuais, ou não aceitar, por exemplo, outros relacionamentos com base em alguns versículos bíblicos. Ótimo, mas tem versículos bíblicos também dizendo que não pode divorciar e nem pode casar de novo, porque se torna repudiado aquele que casa enquanto a mulher está viva, o esposo está vivo, e que não causou vergonha, vexação e nem adultério à luz do dia. Sem falar que o cristianismo também fala do perdão, Jesus fala do perdão. Então nós precisamos, nós como reinistas, aculturar dentro desses tópicos aqui, para nós entendermos algumas coisas que significam prioridades, né, no conceito do que é também estipular valores e prioridades, para nós entendermos o que é prioridade aqui nesse tópico. Jesus ele vai direto ao cerne de prioridades, né, quando ele diz: não andeis inquietos, dizendo o que comeremos, o que vestiremos, que coisas, porque essas coisas ele fala que os gentios preocupam. Vosso Pai Celestial bem sabe o que necessitais, todas essas coisas, mas buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Está lá em Mateus 6, todo mundo conhece, porque essa é uma leitura base do reino de Deus. Então ele fala que uma das prioridades aqui para a cultura do reino é buscar primeiramente o reino de Deus. Então, dentro da cultura, além dos valores que falamos, está aqui a prioridade. Você tem buscado o reino em primeiro lugar, ou você tem usado as prioridades nas suas questões, em todos os aspectos? Como você age, como é o seu casamento, como é a sua rede social, como é a sua vida com Deus, como é o seu relacionamento com reinistas, como é o seu estudo. Você tem feito mais cursos dentro do reino ou tem estudado mais as coisas lá de fora? Qual é a cultura, qual é a prioridade para você levantar a cultura que você quer, pergunta e quer ter dentro do reino de Deus? Aí aqui nós temos padrões, também eu escrevi, porque padrões também você tem que ter alguns padrões de alta qualidade, padrões aí que refletem nossa cultura. Na verdade, nossa cultura nunca estará acima dos padrões, né? Você incentiva a alta qualidade de todas as coisas, colocar ali padrão naquilo que você tem colocado diante de Deus como sendo algo que é importante na cultura do reino. Você tem que padronizar, ou seja, você tem que ter uma vida de padrão dentro do reino, da cultura do reino de Deus. Ou seja, você tem que estar satisfeito ou não com as coisas que você tem feito dentro do reino de Deus. Se você não está satisfeito, então é porque você deixou de ser um reinista padrão. A sua cultura está vacilante ou oscilante. Então,
será que isso é suficiente para você sobreviver dentro do reino de Deus? Ou emitir uma cultura? O padrão de vida que você tem vivido, o padrão que eu estou falando aqui não é nem o padrão financeiro, tá? Mas o padrão intelectual, cultural, o padrão que vai aí muito além daquilo que nós veremos aqui. Então, padrão é uma coisa, na verdade, a nossa cultura, como eu disse, ela não pode estar acima do padrão. Por que eu estou dizendo isso? Porque o padrão ele precisa ser renovado. Você observa que talvez para você, quando veio para o reino, o seu padrão dentro do reino era uma coisa. Hoje o seu padrão está outro. Você tem deixado de fazer algumas coisas que você fazia antes do reino de Deus. Vou estar procurando aqui um versículo que fala sobre isso, mas se eu não achar, no finalzinho eu vou colocar aqui. Você deixar de ter padrão das coisas que você já teve. Porque quando você começou a crer no reino, você tinha aí uma qualidade de vida muito mais próxima daquilo que você consegue enxergar que hoje você não tem. Então o seu padrão caiu, entendeu? Então padrão também tem a ver com cultura. Se você cai no seu padrão, na sua qualidade, isso na questão da sua honestidade, na questão das suas prioridades, dos seus valores, se o seu padrão cai, se o seu padrão ele começa em 80 e está em 20, o seu padrão está caindo, então a sua cultura vai mudar, porque o padrão tem a ver sim com aquilo que você tem que alcançar como cultura para você ganhar pessoas ao redor do mundo aí. Outra coisa, gente, celebração. Nossa cultura, ela se revela nas coisas que comemoramos. Nós temos aí Sukkot, Festa dos Tabernáculos, né, bem como na maneira como as fazemos. Por acaso, os feriados, hoje é um feriado, né, inclusive, um feriado, ontem foi um feriado Corpus Christi, não é mais uma cultura do reino, como nós sabemos, Corpus Christi é um feriado que veio lá da cultura cristã. E aí, isso, como festas juninas ou como outras festividades, veio como sendo celebrações que nós trouxemos lá da nossa religião antiga. Imagina você que nós hoje como reinistas e que entendemos que o reino vai se estabelecer e está se estabelecendo, precisamos colocar na nossa cultura uma maneira de celebração como Santa Convocação. Não é simplesmente uma festa que acontece em outubro, mas é uma cultura nossa. Nós passamos o ano prontos para chegar o tempo em que nós vamos usar do nosso melhor, nós trabalhamos, fazemos as nossas reservas financeiras para nós comprarmos uma roupa melhor, uma alegoria melhor, para fazermos uma festa com coisas melhores para Deus, para fazermos algo bonito, porque isso é uma cultura que nós queremos que as pessoas saibam que nós estamos falando de uma monarquia espiritual, de uma monarquia que vai dominar o mundo, que vai dominar o Brasil. Então a nossa festa Sukkot dos Tabernáculos está dentro da cultura. É por isso que nós não podemos deixar que essa festa também represente o lado cultural daqueles que fazem parte do conjunto da obra. É por isso, gente, que nas aberturas de Sukkot nós adotamos e faço questão de que as pessoas elas observem que nós não temos um estereótipo. Por quê? Porque para não ficar aquela coisa regional de igrejinha, né? Parecendo que você foi lá ver um artista cantar, porque isso é o que as pessoas fazem nos congressos. Veja bem, as pessoas elas vão para os congressos diante do trono para ver lançamento de CD, para poder ver o seu artista. Elas vão lá para poder tirar foto, tirar selfie. E a cultura nas celebrações, quer dizer, esse tópico aqui de celebrações dentro do reino é uma coisa muito além do que a celebração, é cultural. Vocês percebem que nós passamos a dançar, né? Dançar faz parte da celebração do reino, tocar tambores faz parte da celebração do reino, é uma festa, então isso é cultural, tá? Então, muitas outras datas comemorativas são tidas como oportunidades para diversão e comunhão em família e servem de desculpa para bebedeiras e outros tipos de excesso, né?
Então, como o súdito do reino, gente, de Deus, nós devemos aprender com a postura de Cristo, nosso rei, porque as suas atitudes e reações revelam a cultura celestial. Ele trouxe isso, a cultura do reino. Tudo aquilo que deixa Jesus irritado deve estimular o mesmo sentimento em nós. Gente, eu sempre falei isso aqui. Tudo que você está vivendo, ponha Jesus no meio. Por exemplo, nós estamos vivendo uma pandemia, nós estamos vivendo aí o desgoverno, o governo aí de alguns países que agem de uma forma mais ponderada, mais educada, mais cintuosa e agem de uma maneira também mais rápida e mais responsável. Então, eu sempre disse uma coisa, tem 15 anos, eu sempre falo uma coisa, observa tudo o que está acontecendo e coloca Jesus no lugar da pessoa. Aí você vai descobrir se a pessoa está agradando ou não a Deus, tá? Então isso também faz parte aqui do que nós estamos falando. As coisas que enchem Jesus de alegria, de gozo, nos fazem ficar jubilosos também. Tudo aquilo que entristece Jesus faz também nós entristecermos. É por isso que a gente fala muito aí da religiosidade, porque Jesus ele entrou lá na igreja em Jerusalém, quebrou toda a festa, por quê? Porque ao invés de eles estarem ensinando, avisando do reino, crendo que ele era o Messias e recebendo ele como uma coisa maravilhosa, a grande revelação, imagina, o Filho de Deus estava ali naquela festa. Não, eles estavam só preocupados em o CD novo que estava sendo lançado, o livro novo que estava sendo lançado, o pregador que estava pregando mais, que tinha mais seguidor no Twitter. Gente, vamos combinar? Nós estamos aqui aprendendo que a cultura do reino vai muito mais além do que aquilo que você tem aprendido na sua igreja religiosa. E por favor, se você ainda tem mantido a sua tradição dentro da sua antiga religião, saia de lá, porque com certeza isso vai custar caro. Por quê? Porque culturalmente falando e dizendo, o reino de Deus está levantando pessoas que vão sim dominar a nação e que vão sim dominar o povo de Deus. Outra coisa eu quero dizer aqui, relacionamentos, né? E eu queria dizer para vocês, faz parte da cultura, porque eu estou desmembrando aqui a questão da cultura, com quem nós relacionamos e como fazemos esse relacionamento. Como tratamos as pessoas, como lidamos com os pobres, os pesarosos, os acusados de algum delito, né? Qual a nossa atitude com os menos afortunados? Qual a nossa atitude com as pessoas de classes menos favorecidas? Qual a nossa atitude dentro do racismo? Porque agora também é um tópico que está falando muito em todos os lugares que você abre, qualquer lugar que você abre na internet, você vê falar sobre racismo, racismo dos povos indígenas, racismo contra o antissemitismo, que são as pessoas que odeiam os judeus, aí os antirracistas de pele mesmo, quer dizer, os que não gostam de negros, as pessoas que não é só questão de não gostar, mas a questão de depredar a imagem desse povo, os que também não gostam dos indígenas, dos povos indígenas, que são pessoas aí, porque eu admiro muito, todo mundo sabe que eu sou um indigenista há muitos anos, algumas pessoas veem aí eu falando nas minhas redes sociais sobre índios, está achando que é moda? Querido, não é moda, eu sou indigenista há mais de 15 anos, e somos nós que somos reinistas, isso é uma cultura, faz parte da cultura do reino, porque nós entendemos por trás de ser indigenista, diferente de muitos outros movimentos, o que está por trás de querer ser indigenista, que é um indivíduo que olha com um olhar diferente para os povos originários que estavam aqui antes da Europa chegar aqui, ok? E aí, nós estamos falando aqui sobre o que nesse tópico? Nós estamos falando sobre relacionamentos. Qual é o seu relacionamento com essas classes? Aí eu que falei sobre alguma pessoa que promove algum delito. Vocês perceberam que Jesus, do lado da cruz, ele olhou para um ladrão e ele disse, hoje mesmo você vai para o paraíso comigo. E se fosse você? Você ia fazer o quê? É complicado, né? Falar de valores e de cultura dentro do reino de Deus. Eu queria que você pensasse uma coisa comigo. Você imagina que se Jesus estivesse hoje aqui para julgar as pessoas, eu queria que você imaginasse isso, se as pessoas estivessem aqui,
Qual a atitude para os menos afortunados que ele teria? A Bíblia diz que ele disse que os pobres herdaram a terra. E você tem dito que é os ricos que vão herdar a terra? Ou você tem achado que são os capitalistas que vão herdar a terra? Não, não são os capitalistas que vão herdar a terra. A Bíblia diz que os capitalistas dificilmente eles entrarão no reino de Deus, porque eles trabalham somente com visão de uma classe pequena que favorece somente aí os empresários, os banqueiros e tudo mais. Nós estamos falando sobre cultura, gente, não tem como você sair fora disso. A cultura do reino se manifesta quando se depara com a pobreza. Você só descobre que você está na cultura do reino quando você se depara com a pobreza. Quando as pessoas estão famintas, elas alimentam. Ou seja, elas precisam de você. Seja o alimento espiritual, seja o alimento físico. Quando estão com sede, ela afirma, tenho algo para vocês beberem. A nossa cultura se revela da maneira como cuidamos um dos outros. Por exemplo, se você vê a pessoa que está aí, num bate-papo, ou lá na empresa, ou lá no Facebook, só Deus para mudar. Querido, a sua cultura é o quê? Se você vê que a pessoa está faminta do reino de Deus, querendo uma justiça, querendo uma sede, está com sede de justiça, querendo entender alguma coisa, bom, ou você vai lá e mostra a cultura do seu país, a cultura relaxada da sua família, do seu posicionamento político, a sua cultura partidarista, a sua cultura política, você vai lá e dá a pobreza que você tem, ou você vai lá e faz como Jesus, dá uma água e dá um pão espiritual, que pode ser que você muda toda a história. É aquilo que eu escrevi lá no Manual de Príncipes, que fala muito sobre cultura. As pessoas lhe dão estrume, dê a elas o reino de Deus, porque afinal de contas, cada um dá aquilo que tem. Outra coisa, gente, a ética está dentro de cultura, a honestidade é a nossa melhor política, ou a nossa única política, que eu acho que tem que ser. Se alguém nos dá um troco a mais, guardamos o dinheiro ou nós devolvemos. Esses dias mesmo aconteceu, a pastora disse que a irmã Cláudia do Leonardo, veio aqui trazer um dinheiro de alguma coisa, pagar alguma coisa das doações, porque ela traz os dízimos, as ofertas, ajuda nas dorcas, algumas coisas. E aí, quando ela foi embora, a pastora foi ver o dinheiro e viu que estava passando R$ 50. E aconteceu, eu acho que não sei se foi com a Cláudia do Leo ou se foi com a pastora Clara, com uma dessas duas. E aí, a pastora imediatamente ligou, dizendo, olha, passou R$ 50 aqui. Então, quer dizer, qual é o seu comportamento? Nós estamos falando de cultura. Eu comecei aqui falando dessa live, mostrando algumas coisas, mas eu acho que você está imaginando e está sabendo, eu quero acreditar que você imaginaria que a cultura do reino de Deus não tem a ver somente com roupas ou com aquilo que é estereótipo. Então, a ética do reino de Deus sempre se antecipa aos problemas. Jesus disse, e como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira fazei vós a eles também. Está lá em Lucas 6. Essa regra se amplia a todas as áreas da vida. Então, gente, portanto, Pedro, aproximando-se de Jesus, disse, Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim e eu lhes perdoarei? Até 7? Jesus disse, não, eu digo que 70 vezes 7. 490 vezes. Isso é a cultura do reino, tá? Você quer saber cultura do reino? Eu não posso mais perdoar. É porque a pessoa me magoou, me chateou. Querido, você ainda não está no reino, então. Porque a cultura do reino é você perdoar a pessoa 490 vezes. Você consegue? Bem-vindo à live da cultura do reino com base bíblica e com base no reino de Deus. Jesus mencionou um número para exemplificar o que queria dizer. 70 vezes não deve ser interpretado literalmente. São a quanto necessário for, assim como esperamos ser perdoado continuamente. É uma coisa que significa assim, quantas vezes for necessário. Novamente, nós copiamos o quê? A atitude de Cristo. Ele nos perdoou e continua nos perdoando. Tenho certeza que já te perdoou mais de 500 vezes aí. Gente, normas sociais, tudo aquilo que é considerado normal em nossa sociedade, revela a nossa cultura. Por acaso uma mulher moral junto com o namorado é tido como normal? As gestações... Aqui eu coloquei sobre normas, por exemplo... normas de comportamento, onde a gente já falou muito sobre isso, Eu acho muito indecente, por exemplo, casais de namorados ou de casados mesmo, que ficam no meio das solenidades, dos cultos, das reuniões espirituais,
e ficam ali se pegando, se beijando, e ali, sabe, outras coisas também que as pessoas, mas não é possível que agora eu vim para o reino, e lá na religião as pessoas falavam sobre isso, agora no reino eu falo, gente, isso é questão de condutas, de norma, no sentido de você não chamar a atenção, tirar o foco do que está acontecendo naquele momento. As pessoas acham que são doutrinas humanas, doutrinas religiosas, mas, por exemplo, ora, Deus já falou para nós não chegarmos nas solenidades as mulheres com shortinho curtinho. Eu já vi muitas pessoas irem para as reuniões espirituais com short mostrando lá para cima das coxas, entendeu? Ou homens, né, aí postando fotos, mulheres com biquíni, né? Gente, é vergonhoso, isso são normas. Eu acho que nós temos que entender uma coisa, que nós precisamos mostrar que a nossa cultura, nós temos uma liberdade no espírito, mas a palavra de Deus diz, cuidado para essa liberdade do espírito não banalizar e tornar a coisa ruim para você. Por quê? Porque nós no reino não julgamos ninguém. Gente, nós não julgamos porque conhecemos, mas aqueles que não nos conhecem nos julgam. Por exemplo, se você fica aí mostrando fotos seminua na internet, ou você fica aí publicando nas suas redes sociais, não bate com a sua cultura de reino, porque você vai deixar de fazer com que as pessoas creiam no que você está pregando por causa do que você está usando. Gente, isso é do ser humano. Então faz parte da cultura também. Deixa para você ficar de sunga, de biquíni, lá no mar, onde você não está perto de ninguém, onde você não está em nenhum contexto bíblico, onde você não tem que escandalizar ninguém, porque ali tudo é normal. Você tem que separar essas coisas, tá? Você tem que separar. Se você está agindo com a sua família, com as pessoas do reino, com as pessoas cristãs, não escandaliza, não veste uma roupa indecente, não coloca coisas que vai infringir normas familiares. Às vezes a pessoa vai ficar sem graça, o pastor, a esposa do pastor, o jovem, a idosa. É ruim, você tem que entender que isso não tem a ver, sabe, com preconceito, com doutrina religiosa. Isso tem a ver, gente, com vergonha na cara, tá? É vergonha na cara, por favor. Porque eu acho que a gente tem que ter sabedoria para sermos as pessoas que somos diante de tudo. Paulo fala que quando ele foi para a Ásia, ele rapou a barba, rapou a cabeça para ganhar o povo da Ásia, da Grécia, de Roma, porque o povo de Roma e da Grécia não gostava de barba e nem usava as mitras. Então, ele abandonou as coisas que eu coloquei no início da live aqui para ganhar as pessoas. Então, você tem que entender que isso, gente, faz parte de cultura. Você tem que mostrar que a cultura do reino, ela está acima dos padrões. Se você não está entendendo este momento da live, quando eu terminar, volta lá no início que você vai entender, tá? Gálatas, fala lá no Gálatas capítulo 5, 22. Eu estou resumindo aqui para a gente ir para o finalzinho, tá? Se nós conseguirmos entrar, para nós ir para o finalzinho, nós vamos continuar um pouquinho aqui, porque essa live ela não cai com 1 hora, como aquela live do Instagram, tá? Mas se alguns caírem, cansarem aí, continuem vocês aí, para que nós vamos aqui. Vestimenta. Eu coloquei aqui, gente, vestimentas, né? A cultura também se manifesta da maneira como as pessoas se vestem. As nossas roupas falam muito a respeito dos nossos valores e ideais, bem como do modo como nós sentimos, o respeito de nós mesmos. Tudo isso está relacionado com a cultura. Eu falei ali atrás, iniciei a live falando isso aí. Obviamente, com a cidadania, os súditos do reino não são, né, invisíveis. Não existe um uniforme do reino de Deus, nenhuma maneira como se veste, pré-determinada de vestirmos. Entretanto, existe certo modo de portarmos como súditos do reino. Estou acabando de falar sobre isso. Devem desenvolver que nós identificamos como filhos do rei, né? Então, tem algumas coisas, né, que eu já falei aqui, não preciso nem falar, que a gente estava falando ali, né? Eu quero que você entenda que nós temos, de uma certa forma, um propósito de entendermos que a nossa roupa no reino, algumas pessoas já perguntaram, né? Será que no reino vai usar vestidão, né? Será que nós vamos usar aqueles vestidos longos, né? Será que nós vamos usar vestidos longos, as mulheres, né? Os homens também, porque Deus, Ele deu essa vestimenta lá, ou não? Ou será que nós vamos usar um padrão de roupa? Vamos usar coroas? Vamos usar o quê? As pessoas sempre perguntam isso. Gente,
nós precisamos entender que o reino será feito de povos, línguas, tribos e nações. Nós já somos um povo que vestimos diferente. Nós já somos um povo que, nesta geração, estamos totalmente diferente, ok? Então, eu tenho certeza que todas as pessoas, elas sabem que nós, no mundo moderno como o que nós estamos vivendo, nós não poderemos mais criar um padrão de roupa, um padrão de vestimento. Não tem mais como, nesse momento, nós criarmos da civilização, nesse momento da humanidade, nós criarmos um padrão de roupa, porque o mundo está muito unificado. Então, se as pessoas quiserem usar roupas indianas, que usem. Se as pessoas quiserem usar pano amarrado na cabeça, pode usar. Se quiser usar o chapéu, igual o apóstolo usando, pode usar. Se você quiser usar um Rastafari, use. Se você quiser chegar, sabe, amarrar, você usa. Gente, pelo amor de Deus, isso não vai mudar o seu conceito espiritual. Agora, por favor, que nada disso seja algo que tire a sua comunhão com o povo de Deus e nem que escandalize. Porque imagine você chegar no culto vestido de Chapolin colorado, né? O pastor acabou de dizer que agora é transcultural, a gente pode ter qualquer roupa, porque no reino de Deus, o que eu estou dizendo não é isso. Você não vai me chegar, tá? Por favor, vestido de Chapolin colorado, de Emília do Sítio Capão Amarelo. Você não vai fazer essas coisas, porque não é disso que eu estou dizendo. Fantasia não tem nada a ver com cultura. A cultura tem a ver com o que sua família foi criado. A cultura tem a ver com o que a sua nação, o seu país foi ensinado, foi aculturado. A cultura do reino tem a ver, você traz aquilo que você trouxe do reino, da sua cultura, mas você também traz e coloca no meio aquilo que é a cultura do reino. Nós temos algumas coisas que nós estamos habitualmente usando aí. Por exemplo, muita gente do reino usa a estrela de Davi. Muitas pessoas me perguntam que é normal, todo mundo usa a estrela de Davi. Eu quero deixar registrado aqui nessa live que nós temos feito história, igreja. Para quem é mais antigo no reino, lembra que quando eu comecei, há 15 anos atrás, na época lá do Orkut, a mostrar a estrela de Davi, muita gente falava que era coisa de heresia. Tinha muita gente que falava assim, nossa, esse povo é seita, eles usam a estrela de Davi, e a estrela de Davi é um símbolo de bruxaria, é um símbolo de heresia. Gente, pelo amor de Deus, hoje todo mundo está usando a estrela de Davi, quem é evangélico. E eu vou te dizer uma coisa, eu falo com toda certeza, eu fui o pioneiro para usar a estrela de Davi no mundo gospel. Fui o pioneiro, porque quem me conhece sabe que eu sou pioneiro aí nos tempos antigos, e quando eu falava sobre isso, muita gente rejeitava, ok? Então, a estrela de Davi é um adereço que é padrão. Se você quiser usar, o que ele simboliza? Nós estávamos falando sobre simbolismos no início dessa live, que é importante, porque nós estamos falando sobre cultura. Simboliza o quê? Simboliza que você faz parte de um movimento em que, nesse movimento, nós estaremos levantando o reino de Deus, estamos aguardando o reino de Deus. A estrela de Davi, gente, simboliza Israel, simboliza a volta e a chegada do reino de Deus. Então vamos lá. Alimentos também tem a ver com a cultura. Nós não podemos, se nós formos falar sobre cultura aqui, nós vamos falar aqui sobre várias comidas. Não, cultura no reino de Deus em relação a comida, nós não teremos um padrão como os judeus têm. Os judeus, por exemplo, eles não comem muitas coisas. Mas olha só, como súditos do reino do céu nessa terra, precisamos de comida para nos fortalecer e nutrir nosso corpo, mas também carecemos do alimento espiritual para o nosso espírito. Jesus disse, nem só do pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da sua boca. Em outra ocasião, Jesus também disse, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra, né? Então, gente, outra coisa diz que não faz mal aquilo que faz, aquilo, né, que não é aquilo que sai, entra pela boca do homem, que faz
mal para o homem, né? É normal, gente, quando vai 60 minutos, é normal a live cair um pouco, né? Daqui a pouco as pessoas começam a voltar de novo, porque tanto o Facebook como o Instagram, quando tem 1 hora, as pessoas começam a cair, eles começam a derrubar por causa do contingente de gente que está fazendo live neste momento. Mas aqueles que vão tentando vão voltando. Então, gente, o alimento dentro do reino tem a ver com isso, porque muita gente pergunta assim: ah, mas será que nós poderemos comer carne de porco? Tem muita gente que já perguntou: será que nós podemos comer carne de porco no reino? Nós podemos comer, por exemplo, algumas comidas? Gente, é muito simples. Aquilo que a Bíblia diz que você não pode comer, não coma. Então eu não vou citar aqui porque existem algumas coisas que a Bíblia proíbe comer, mas a Bíblia proibia dentro da lei mosaica. Nós temos um estudo que estamos preparando para falar sobre isso, não cabe nós falarmos aqui agora, mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Preste atenção no que eu vou te falar, preste atenção no que os judeus comem, preste atenção no que os cristãos aqui do Ocidente comem, porque isso é o que ficou impregnado na cultura do que Deus ensinou, porque o povo asiático, eles comem muitas coisas que não estão nos padrões bíblicos. O povo asiático, eles comem muitas coisas que são antibíblicas comerem, ok? Então preste mais atenção naquilo que está no cardápio bíblico e das culturas que a base é o cristiano, é a Bíblia, tanto sendo o Novo como o Velho Testamento. Cultura, nós estamos falando sobre várias coisas, tá? Aceitação, vamos passando algumas coisas para o final, né? Também faz parte da nossa cultura também, bem no finalzinho aqui, a rejeição. Tanto tem a aceitação como a rejeição. O que nós aceitamos faz parte da nossa cultura. Agora, o que nós rejeitamos também faz parte da nossa cultura. Porque a nossa cultura, ela, de uma certa forma, é resultado do que nós aceitamos e do que nós rejeitamos. Ora, a aceitação com base bíblica compõe a nossa cultura. E a rejeição, o que nós rejeitamos, também vai compondo a cultura do reino. E a rejeição aqui, né, em contrapartida, nossa cultura se manifesta por aquilo que rejeitamos. A cultura popular moderna chegou a um ponto em que não se rejeita praticamente nada, né? A postura de que tudo é válido prevalece em muitos círculos sociais. A necessidade das pessoas de serem politicamente corretas governa nossos dias com a determinação deliberada de serem agradáveis a todas, evitando ferir os sentimentos de qualquer pessoa, recusando-se tomar uma postura por julgar algo como sendo nocivo, imoral ou impróprio. Gente, vamos falar uma coisa para vocês. Está dentro da cultura o poder da rejeição. A rejeição é um outro elemento que nós devemos trazer para a nossa cultura. Vocês viram que tem aí a lei da palmadinha. Não pode bater na criança. Ora, como não pode bater na criança? Pode bater sim. Sabe por quê? Porque senão fica aqueles adolescentes rebeldes, aquelas crianças que estão aí cheias de si. E a Bíblia diz que é para educar o filho com vara, para poder eles aprender a palavra de Deus, ok? Então, gente, como assim não dá palmada nos filhos, bateu nos filhos com vara? Dá uma varadinha, não morre não. O apóstolo nos bateu com vara, com palmada, e nós estamos aí muito bem, obrigado, com caráter muito bem. O Moisés foi criado aqui dentro de casa como sendo praticamente meu filho, né? Eu fui praticamente o pai dele. Eu instruí, eu junto com o apóstolo, fiz tudo o que devia fazer para que ele entendesse o que são aceitações, rejeições, limites, ética, idoneidade. Então, assim, nós podemos dizer que funciona a cultura, tanto na geração do apóstolo como na minha, funciona assim. Nós temos que mostrar para as pessoas o que são delas, o que não são, não são. Tem que ter a dureza, não é a ausência de ninguém que fará ninguém pior ou melhor. O que faz você melhor ou pior é a sua aceitação e a sua rejeição. Se você tem na sua alma impregnada a cultura do reino, a promessa de Deus, a ética, a idoneidade, que é o que transparece esse reino e essa família que predomina, quer dizer, que precursiona este movimento. Então, se com base nas éticas, nas culturas que nós vivemos e compartilhamos, funcionou, vai funcionar com você também, não tenha dúvida disso, porque isso realmente é a cultura do reino de Deus, tá? Então, lança fora, gente, tá? A cultura do relativismo, tá? Porque muita gente fala, tudo é relativo.
Porque a palavra de Deus ela é imutável. Se algumas coisas estão corretas, outras têm de estar erradas e devem ser rejeitadas. Isso é bíblico. A Bíblia, gente, ela oferece um sistema antagônico. Ela oferece o caminho correto e ela oferece o caminho incorreto. Então é uma força antagônica. Gente, a Bíblia diz que no fim dos tempos o mundo se dividiria em dois. E vou dizer uma coisa para vocês. Eu sei que vai doer o que eu vou falar aqui agora, mas é uma coisa bíblica. O mundo está já se transformando em dois. Diz a Bíblia que nos últimos tempos o mundo seria transformado em dois, e esses dois povos seriam povos, ovelhas e bodes. Gente, que coisa complicada, né? Será que você está preparado para entrar na cultura do reino, ou você está ficando para o lado de cá? Porque vai ter o lado de cá e o de cá. Isso faz parte de você abrir mão da relatividade, porque afinal de contas você tem que ter aqui dentro da cultura o sistema de rejeição. Eu rejeito isso porque isso não vai cooperar, isso não vai melhorar minha vida, isso vai atrapalhar minha vida, isso vai contribuir para o mal. Então o sistema de rejeição é também cultural, é base na cultura. Isso aqui virou um seminário aqui hoje, né? Mas que bom, porque vai ficar gravado aí na live. Nós não podemos viver em dois extremos ao mesmo tempo. Existe o certo e o errado. E o povo do reino de Deus deve rejeitar o errado e escolher o certo. Assim também como as definições, definir o que é certo e o que é errado, né? Está aí dentro também da cultura, porque está lá, Paulo declarou, porque no outro tempo erais trevas, mas agora sois luz do Senhor, andai como filhos da luz, está lá em Efésios 5. Padrões de qualidade, eu já falei lá em padrões. Na nossa vida do reino, gente, nós não temos que ser perfeitos no que fazemos, porque somos seres imperfeitos. Mas isso não é desculpa para aceitarmos os trabalhos mal feitos, projetos por terminar, atitude de que basta fazer o suficiente. O reino, gente, exige o nosso melhor. Ele não merece nada menos do que o melhor. Por esse motivo devemos ter a satisfação de entregar o nosso melhor ao reino, ofertando a Deus e ao reino de maneira livre e espontânea. Então, gente, está aqui, ó, eu vou dizer para você os princípios de cultura para nós entrarmos para o final. Uma vez que sejamos capazes de compreender a cultura de um povo, entenderemos também esse povo. Se o povo entender nossa cultura, vai entender do que nós estamos falando. Cultura é o desenvolvimento de faculdades intelectuais e morais pela educação, pelo cuidado especializado e pelo treinamento que se faz dentro desse povo. Cultura é a instrução e a excelência de opiniões adquiridas por treinamento intelectual e também estético. Por isso que nós estamos falando. Cultura é um padrão integrado de conhecimento, de crenças e comportamento que depende da capacidade do ser humano de aprender e de transmitir conhecimentos para gerações futuras. Isso é também padrão. A cultura ela representa as crenças costumeiras, as estruturas sociais, as características materiais de um grupo étnico, religioso ou social. Reinistas. A cultura define o grupo de atitudes, valores, práticas, objetivos compartilhados que caracteriza uma empresa ou uma corporação, sobretudo um sistema que nós chamamos de reino. Cultura, gente, significa crescer em um meio preparado, tá? A luta pela terra, pelo território, é uma batalha por cultura. Se nós estamos lutando pelo reino, se nós estamos lutando por uma cultura, quer dizer, por um território, se nós estamos lutando para impregnar a Constituição, as doutrinas, a verdade, a lei de Deus, aquilo que vai dominar a política, aquilo que vai trazer a rejeição e tirar o negacionismo das pessoas que acham, por exemplo, aí, como nós vimos nessa pandemia, as pessoas ninguém acreditam, né, e tudo isso é coisa de Deus. Gente, o reino de Deus é a maior expansão de cultura que nós podemos imaginar. Porque nós estamos aí na frente da formação de um povo que tem sim que ter valores, integridade, moral, vestimentas, normas sociais. Temos que ter aí as prioridades, como eu falei, as celebrações, como eu falei lá, os valores. Temos que ter, no meio de tudo isso, que mais? Os valores, rejeições, as aceitações. Temos que ter aí os vestimentas adequadas dentro daquilo que forma, né, as normas sociais.
nós temos que ter aí ética, temos que ter cuidado nos relacionamentos, moralidade, temos que ter, já falei sobre celebrações, temos que ter aí padrões, quer dizer, ter cuidado com os padrões para não cair o padrão de qualidade das nossas, dos nossos comportamentos, dos nossos valores. E aí vai indo tudo dentro disso que eu falei. Bom, então isso foi um pouco do que nós falamos, que é a política de cultura do Reino de Deus. Espero que vocês tenham tido a oportunidade de aprender aqui nesta noite. Para quem entrou, por último, vai lá no início depois dessa live, porque é bem interessante que eu entrei aqui falando sobre culturas, ok? Se alguém quiser perguntar alguma coisa dentro desse assunto, pergunta, ok? Porque aí aqui eu vou responder. Pode colocar, clicar no balãozinho que eu vou responder aqui. E se alguém quiser participar aqui no finalzinho, pode mandar aí o sinal que eu vou chamar a pessoa para participar aqui no finalzinho, para, como nós sempre fazemos, qualquer pessoa pode colocar aí dentro do símbolozinho aí, ó, do homenzinho junto com o outro, que é o convite para participar no finalzinho. Gente, nunca esqueça, se nós estamos em luta por um país, por uma tradição, por uma conquista, por uma constituição, uma federação, nós temos que preparar a nossa cultura, ok? Vamos ver quem que está. Eu quero agradecer aqui as pessoas que participaram conosco. Outro pessoal não conseguiu voltar. Nós temos que fazer sempre, gente, quando nós estamos numa live, nós temos que fazer sempre o seguinte: ou nós caímos e voltamos, porque muita gente que cai não consegue entrar depois, tá? Porque eu estava estudando sobre isso. Nós temos que tentar resumir. Eu sei que mais de uma hora fica cansativo, fica, mas a gente está aqui num feriado. Muita gente não deve estar conseguindo entrar, mas depois vai conseguir entrar e vai assistir ao vivo, ok? Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta para mim no inbox. Tem pergunta para mim sim aqui. Alguma pessoa perguntou aqui se a bandeira do Brasil irá mudar. Gente, deixa eu falar aqui para umas pessoas. Não sei se vocês sabem, já que nós estamos falando de simbolismo, de legalismos, de cultura, eu não sei se todo mundo aqui sabe. Vamos lá? As profecias do Arraial de 93, portanto, há 27 anos atrás, Deus disse que a moeda do Brasil, na época, era ainda cruzados novos. Deus disse lá em 93 que a moeda mudaria para real, tá? Então, cumpriu essa profecia. Outra coisa que Deus disse é que a bandeira do Brasil irá mudar, tá? Não sei como será, não me pergunte, mas ela mudará. Isso foi falado em 1993, que a bandeira do Brasil mudaria. Não me pergunte, não tem politicagem nisso, porque infelizmente muitos de vocês não estavam lá no Arraial, mas sabem que Deus falou isso lá. Tem alguém aqui que conhece essa história, sabe, e pode manifestar. Outra coisa que vai mudar, diz a palavra, né, que sobre simbolismos, né, que irá mudar, inclusive muitas coisas. Eu não quero falar aqui para não haver aqui uma interpretação de ato antidemocrático, ou de ato fascista, comunista, hinduísta, marxista. Não, porque aí eles vão falar, agora tem os reinistas também, né? Tem gente que critica. Não tem problema criticar, não. Enquanto está criticando, Deus está aí cumprindo, mas nós não, o prefixo ista não cabe a nenhum ato religioso e nem político, tá? É um sufixo, na verdade, não é nem um prefixo, é um sufixo de conjugação verbal na língua portuguesa, ok? Na verdade, nós somos um povo do reino de Deus, ok? Então não é que nós somos só reinistas, nós somos um povo que acredita no reino de Deus, ok? Gente, vamos terminando por aqui. Deus abençoe a muitos, ok? Eu estou começando a ficar meio rouco aqui. Obrigado, já completamos aí nossos 60 minutos. Foi maravilhoso essa live. Espero que todos gostem. E não esqueçam de colaborar com as APRs. Não esqueçam de trabalhar nas APRs. Vai lá no Instagram e trabalhe, divulgue. Outra coisa que eu queria dizer aqui, não deixem de ser dizimistas. Muitas pessoas não têm dizimado mais.
continue dizimando, peça a conta do banco aí, para quem é dizimista, nós estamos sem cultos presenciais, os irmãos de fora, nós temos recebido alguns dízimos de fora, mas muita gente não tem mandado os dízimos. Gente, não é coerente, nem decente, nem justo, né, você deixar de fazer isso. Nós estamos gastando muito com as divulgações, estamos fazendo muitas coisas para impulsionar, para isso chegar longe, e além de tudo as nossas despesas e o nosso custo com o reino continuam os mesmos, e sem falar nisso, é uma obrigação nossa, é uma obrigação sua, e você deve fazer isso, ok? Então não esqueça de fazer isso, e colabore para que todas as coisas aconteçam e seja sempre uma cultura. Faz parte da cultura você devolver o seu dízimo, ofertar, colaborar com todos os fatores das APRs, ok? Preste atenção nas APRs. Se você não sabe ainda o que é uma APR, vai lá no Instagram, o Portal do Reinista, tem um vídeo onde eu estou ali de camisa vermelha e com este óculos, e o vídeo traz o título APR, Articulação dos Povos Reinistas, ok? Vai lá e assiste esse vídeo, ele é pequenininho, de 20 minutos, que você vai saber o que eu estou falando. Nós estamos falando sobre APRs, que são as articulações dos povos reinistas. Tenha uma boa noite, e se der, nós voltaremos domingo. O apóstolo amanhã vai lançar um vídeo excepcional. Fiquem atentos lá no canal, porque vai estar lançando um tema inédito e muito importante para nós. Um abraço a todos, e até o nosso próximo encontro, em nome do Senhor Jesus.